Olá pessoal, nós vamos começar agora aqui o nosso assunto onde fecha a primeira parte de forças especiais para a nossa avaliação, tá? Então nós vamos fazer uma avaliação de força peso, força normal e força de atrito. Na próxima semana a gente vai corrigir as atividades solicitadas hoje e vamos aproveitar, revisar, tirar dúvida, revisar a força peso, revisar a força normal, tá? Então quero que vocês aí tirem dúvida, vamos ver se de repente a gente faz uma live para tirar dúvidas, mas aí depende da participação de vocês, tá? Então, senão eu vou fazer uma aula geralzona assim, tá? Só para tirar dúvida. Força de atrito é muito importante, tá? É sempre um conteúdo que ele é trabalhado sempre, tá? Então, dessas forças especiais a gente vai ver força de atrito e força elástica, não vamos ver força centrípeta, até porque nós não vimos movimento circular, que é um pré-requisito para te trabalhar aí força centrípeta e centrífuga. Tá, então é uma solicitação até que nós não trabalhemos esse tipo de força, visto que nós não vimos aí movimento circular. Depois nós vamos ver trabalho de uma força, energia e potência mecânica. Então força de atrito é muito importante. Tudo que nós vimos agora, pessoal, toda a mecânica que nós trabalhamos até o momento, né, em termos de movimento, tanto no MRU como no RUV, a gente, né, nas aplicações das leis de Newton, lá quando a gente tinha caixinhas sendo arrastadas, né, caixinhas sendo puxadas lá por um peso suspenso, nós estávamos supondo sempre ausência de atrito. A gente vai ver que o atrito está, né, ligado justamente à dificuldade de movimento. Tá? Então, quando temos o atrito aí dentro dos movimentos, nós temos a dificuldade de acontecimento desses movimentos. A gente vai ver que as forças de atrito são forças que atuam contra o movimento. São forças que vão dissipar a energia de movimento, ou seja, vão dissipar a energia cinética. O que é cinética? Nós vamos estudar a energia cinética depois um pouquinho mais para frente, mas a energia cinética é a energia mecânica que todo corpo tem quando ele tem uma velocidade diferente de zero, ou seja, quando ele está em movimento em relação ao referencial. Então, a primeira coisa que tem que saber de força de atrito, tá? Depois a gente vai ver o que gera o atrito, e esse gerador de atrito gera uma força contrária ao movimento. É isso, que toda força de atrito é contrária ao sentido de movimento. Se um corpo se desloca para frente, a força de atrito atua para trás. Se um corpo se desloca para a direita, a força de atrito atua para a esquerda, né? Se algo está rolando, né, nós temos um rolamento trabalhando sentido horário, a força de atrito atua no sentido anti-horário. Força de atrito sempre atua no sentido de parar o movimento, de trazer para o repouso. Ou seja, a gente diz que força de atrito é uma força dissipativa, ela dissipa a energia de movimento, ela dissipa a energia cinética, tá? Então vamos lá, pessoal. Então, forças de atrito, né? Força que atua no sentido contrário ao movimento dos corpos. É uma força que dissipa a energia mecânica, como eu já falei, né? É a força que vai trazer o corpo para o movimento. Por exemplo, você não consegue, né? Um balanço. Você põe ali uma criança pequena no balanço, você empurra o balanço. O balanço vai, vem, vai, vem, vai vir num movimento pendular, mas vai chegar uma hora que ele vai chegar no ponto de equilíbrio, no ponto de menor energia, ali mais próximo do chão, paradinho, no repouso. Mesma coisa quando você, né, bota uma bola rolar no chão. Essa bola vai rolar, né, pode ser num piso mais lisinho que for, tá? Mais liso que for, devidamente nivelado. Por exemplo, se você tivesse aí, né, uma pista de boliche quilométrica, tá? Niveladinha, lisinha, a bolinha também lisinha, você ia botar rolar essa bola. Ela ia longe, mas ia chegar uma hora que ela ia parar, tá? Ou seja, a força de atrito ela sempre vence, ela sempre vai extinguir o movimento, ela sempre vai trazer o corpo para o repouso, mais cedo ou mais tarde. Este mais cedo ou mais tarde depende de algumas condições, a rugosidade da superfície, né, e outras coisas. Nós vamos trabalhar força de atrito entre contato, de contato, tá? Força de atrito que existe que surge na decorrência do movimento relativo entre as superfícies. Mas a gente vai ver que existem outros tipos de atrito, né? O atrito aerodinâmico, atrito hidrodinâmico, a gente vai falar um pouquinho deles, tá? Tá certo, pessoal? E uma coisa interessante é o seguinte, então eu já te falei que a força de atrito é uma força dissipativa, ela dissipa energia mecânica. Uma coisa importante é que no universo nós não conseguimos destruir energia. A gente não consegue criar energia nem destruir. É aquela máxima lá de Lavoisier. Na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E isso, né, pelo princípio da conservação de energia, é válido também para a energia.
Então o que faz a força de atrito, pessoal? Ela vai converter um movimento em outros tipos de energia. Energia térmica, por exemplo, tá? Energia térmica, energia sonora. Se tu arrastar uma caixa num piso, né, tem um piso, né, um piso bem grande, um piso, né, uma sala bem grande, e você tem uma caixa. Você dá com o pé nessa caixa e joga ela, né, se impulsiona essa caixa lá, né? Ela vai bater na parede, vai ficar quicando eternamente, batendo, escorregando? Não. Ela vai alguns metros, centímetros, sei lá, e para, né? Só que quando você impulsionou essa caixa, arrastou essa caixa, né, pelo piso, você viu que gerou barulho, e entre o contato do chão com o fundo dessa caixa, também tu vai ter um aumento de temperatura. Então a força de atrito ela converte a energia de movimento, que a gente chama de energia cinética, em outros tipos de força que não são mecânica. Por exemplo, a força de atrito vai converter a energia cinética em térmica e sonora, principalmente. Então nós temos essas duas aí. Observe que sempre que tem atrito, ou tem calor ou tem barulho. É o atrito convertendo energia de movimento em energia térmica ou sonora. Outras energias também. As mais evidentes, obviamente, são a térmica e a sonora. Primeiro experimento, tu pode constatar isso. Pega tuas duas mãos e começa a balançar, né? Atrito uma superfície da tua mão com a superfície da outra mão. Então é esse tipo de atrito que nós vamos estudar. É o atrito de contato entre superfícies que deslizam uma sobre a outra em movimento relativo, né? A superfície de baixo em movimento com a de cima, ou a de cima em movimento, né, sobre a de baixo, ou ambas em movimento relativo. Então, né, se tu começar a esfregar a mão, tu vai ver que o que? Aquece. É uma prova de que o atrito gera calor. Então, energia mecânica convertida em térmica. Depois a gente vai falar dos elementos que provocam, que geram a força de atrito. A força de atrito é consequência, tá? Então é uma força que dissipa energia mecânica convertendo em outras formas de energia, como térmica e sonora. Então quando tu vai arrastar um objeto, pessoal, né, quando tu impulsiona, arrasta o objeto num piso, né, e esse objeto ele roça, né, ele raspa, né, ele desliza sobre uma superfície, tu vê barulho, né, e se tu fazer uma medição de temperatura entre a superfície, tu vai ver também um aumento de temperatura, tá? Então o atrito gera isso. Então, né, nós temos que resulta do contato, o movimento relativo entre duas superfícies, é provocado, isso é importante, o que gera a força de atrito então? É as irregularidades das superfícies. Pessoal, pega a superfície de um espelho, tá? Pega a superfície de um espelho. Parece perfeitamente, pega o espelho mais polido, mais lisinho que você imaginar, perfeitamente limpo, né? Um vidro, um cristal perfeitamente limpo. Parece que é, né, absolutamente liso, mas se tu botar no microscópio esta superfície, você vai ver que a nível microscópico existem ranhuras, existem irregularidades, tá? Então o que gera força de atrito? É justamente, né, o contato entre as irregularidades de duas superfícies. Isso gera força de atrito. E outra coisa, tá? Força de atrito nunca vai poder ser eliminada. Tu pode minimizar a força de atrito usando alguns procedimentos, mas tu nunca vai eliminar o atrito. Então todos os sistemas físicos que nós estamos estudando até agora na mecânica eram sistemas hipotéticos, desconsiderando o atrito. Porque se eu considerar o atrito, né, fica mais complicado, a matemática aumenta um pouco, já tem que fazer mais cálculo, tá? Por isso que a gente fez até agora, desconsidere o atrito, para facilitar nossas continhas, tá? Ou seja, o fenômeno que a gente queria evidenciar, né, poderia ser evidenciado claramente sem o atrito, beleza? Então, né, importante, o atrito tem sempre sentido oposto ao movimento. Se uma força motriz empurra um corpo para a direita, a força de atrito é para a esquerda. Se eu vir aqui aplicar uma força e empurrar esse corpo para a esquerda, a força de atrito é para a direita. Se o corpo é deslocado para a direita, a força de atrito é deslocado para frente, a força de atrito para trás. Se o corpo é deslocado para trás, a força de atrito para... Já entendeu, né? Então sempre contrário ao sentido do movimento, tá? E nós podemos ter força de atrito em contatos, enrolamentos, né? Sistemas de rolamentos nós temos, tá? A gente vai ver os prós e contras da força de atrito. Então é uma força, um tipo de força que tem muita coisa interessante para discutir aí, tá?
Aqui tem simulador de força de atrito, mas depois a gente vê isso aí, né? Não sei se ainda está instalado aqui. Pessoal, aspectos positivos e negativos do atrito. O próprio ato de tu andar se deve ao atrito, tá? O próprio ato de um automóvel conseguir se deslocar sobre uma pista se deve ao atrito. O próprio ato de você conseguir ficar de pé se deve ao atrito, tá? Então, o próprio ato de eu deslocar se deve ao atrito por quê? Porque se eu não tivesse atrito, imagina se não tivesse atrito entre a superfície do meu calçado e a pista por onde eu estou andando, eu ia ficar escorregando, eu ia ficar andando que nem numa esteira, uma esteira de academia, tu fica andando no mesmo lugar, né? Se não tivesse atrito entre a superfície do teu calçado e a pista onde tu está andando, tu ficaria escorregando, não sair do lugar, tá? Porque você não conseguiria apoiar o pé, ó. Então, né, o que que acontece na passada aqui? Ele apoia o pé, né? O atrito entre a superfície do calçado e a superfície onde está sendo andado, né, é um atrito do tipo estático. Então a pessoa ela não desliza, o atrito faz com que o pé fique parado em relação à pista e a pessoa projeta o corpo para frente. Novo passo, né? O calçado fica travado devido ao atrito, ele fica preso na superfície, a pessoa consegue jogar o corpo para frente e assim ela vai, né, formando os passos do caminhar, tá? Mesma coisa, atrito. Quando eu falo em atrito, não precisa ser apenas haver movimento relativo, tá? Entre as superfícies. Pode haver a tendência de movimento, também gera atrito. Por exemplo, por que um automóvel consegue andar? Ele consegue andar porque existe atrito grande né, entre a pista e a superfície do pneu. O que acontece quando esse atrito diminui muito? O carro patina, né? Aí eu tenho atrito também, tenho atrito cinético, tá? Mas é o atrito que possibilita com que o pneu, né, possibilita o fenômeno do rolamento, né, do pneu estar rodando, né, se projetando para frente, sem, né, que ocorra o deslizamento, tá? Então, digamos assim, a roda que ela vai girar no sentido horário para o carro ir para frente, o atrito vai ser sempre no sentido anti-horário. O atrito vai acontecer devido ao contato do pneu com a pista, tá? E por que tu fica de pé? Tu fica de pé também, né? Tu consegue ficar de pé. O simples fato de ficar de pé e das coisas permanecerem no lugar, pessoal, é devido à força de atrito. Por que as cadeiras na mesa da tua casa ficam no lugar? Né? Por que quando bate um ventinho, né? Por exemplo, encana um vento dentro da tua casa, não sai tudo voando, as cadeiras, a mesa sai tudo voando pela porta? Por causa do atrito. Um atrito entre os pezinhos e a superfície. A gente vai ver depois que o atrito depende do peso também, né? Mais especificamente da força normal. Mas depende disso, tá? Então é um atrito que permite com que as coisas fiquem como estão, nos seus devidos lugares. Senão qualquer forcinha, né, qualquer peteleco, as coisas iam ficar aí, né, deslizando assim para cima e para baixo, que nem num ringue de patinação, tá? Então o lado positivo do atrito é que o atrito possibilita, né, que as coisas aconteçam normalmente, que o ato, né, o fenômeno de eu ficar de pé, o fenômeno de eu conseguir caminhar, o fenômeno do meu veículo automotor, aí, meu carro, minha moto, conseguir deslocar por uma pista, é isso, né? Então tem aspectos positivos. Qual é isso? O aspecto negativo qual é? O aspecto negativo é que o atrito gera desgaste mecânico, né? No caso do automóvel, gera desgaste no pneu. Se você anda muito, com o tempo você vai verificar que a sola do teu sapato vai desgastando, do chinelo vai desgastando. Roçar as superfícies faz com que as superfícies percam, né? Vão perdendo camadas microscópicas ali, vão, né, perdendo material. Então o atrito gera perda de material. Por exemplo, aqui, né, no desgaste mecânico de peça. Quando começa a ranger, né, da bicicleta, ela começa a fazer um monte de barulho, porta, né, trinco, isso aí é tudo desgaste mecânico. O atrito já gastou aquelas peças e as peças já estão mal encaixadas, as peças não estão mais nos seus devidos lugares, então, né, tão frouxo, tem folga, né, tudo isso é decorrência do atrito, do contato entre partes metálicas, né, entre partes mecânicas ali que vai gastando, vai gerando folga. É que nem um carro, tu compra um carro novo, não tem barulho nenhum. Depois de alguns tempos de uso aí começa a aparecer muito barulho, né?
de amortecedor, não importa, em vidro, é o desgaste mecânico devido ao atrito, devido ao movimento entre as superfícies que estão em contato. Tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o sistema de freio de um automóvel. É o atrito, tu tem um atrito entre duas peças. Tu tens aqui o disco de freio, aqui dentro tens as sapatas. O disco no freio passa no meio das sapatas, né? Quando tu aperta o freio, a sapata abraça, né? Ela aperta o disco e trava. Tá? Isso aqui existe, então existe um atrito forte entre ali a sapata, a pastilha de freio e o disco. Isso faz a brecagem, né? A parada do automóvel. Ali onde está a força de atrito que para um automóvel. Nesse sistema aqui, né, que está a roda. Aqui eu prendo quando eu troco o pneu, eu vejo essa peça toda aqui, né? Aqui nós temos aqui o disco, né, o disco de freio, né? O disco de frenagem, aqui está um sistema de pastilhas, né? Aqui o sistema de óleo de freio, para, né? No curso da área mecânica, né? E aqui vai presa a roda, pessoal. Esses parafusos aqui, ó, onde é presa a roda, tá? Onde é preso o aro. Então, quando tu aperta o freio, entra um óleozinho aqui que faz apertar duas pastilhas. Tá vendo que o disco está passando no meio? O disco está passando aqui no meio. Apertou, as pastilhas se juntam e trava o disco. Freio automóvel. Tá? É onde tem atrito ali, né? Um atrito causado propositalmente que deve funcionar. Né? Se diminuir muito o atrito no sistema de freio ali, babau, já era, não freia. Dá PT. Né? E nesse sistema de freio tu tem ali o aquecimento. Quando tu tá andando, tu não vai perceber o aquecimento do teu chinelo, né? O aquecimento do teu tênis. Mas um automóvel, se estiver rodando muito tempo, né, o pneu vai aquecer, né? Se ele tiver patinando mesmo, se der uma travada de roda e frear mesmo, tiver atrito dinâmico ali, né, entre a roda e a pista, meu Deus, aí você pega fogo. Aí levanta aquele cheiro de borracha, quando, né, tu não tens mais o processo de rolamento, tu tens o processo de deslizamento. O pneu está deslizando na pista. Aí o desgaste é máximo, né? Então aí tu sente um cheiro forte de borracha queimada. Tá, pessoal? Então o atrito tem aspectos positivos e negativos, mais positivos que negativos até. Positivos é possibilitar fenômenos como eu ficar de pé, como eu conseguir caminhar, como meu automóvel conseguir se deslocar numa pista sem que ocorra uma derrapagem, e infinitos mais. Manter as coisas nos seus devidos lugares, tá? E o aspecto negativo é o desgaste mecânico, né? O desgaste de peças, né? O desgaste de tudo que tenha, né? Todas as peças sólidas, metálicas que estejam em contato aí, tá, pessoal? Então nós temos aí uma porção de fatores aí. Então já ouvi, pessoal, nós já vimos que o que gera, né, a força de atrito são irregularidades entre as superfícies. Então se eu pegar, pessoal, uma pista, né, um piso bem lisinho, uma caixa cujas superfícies são polidas, vamos exagerar, diamantada, tá? E não tem atrito? Tem, pode ter pouco atrito, mas vai ter, tá? Porque a gente vai ver o que gera maior ou menor atrito é se as superfícies são mais lisas ou mais ásperas e o peso dos corpos, o peso do corpo sobre a superfície, tá? Então se eu tiver superfícies muito lisas em contato, o atrito ali é mínimo, tá? O atrito é pouco. Se eu tiver duas superfícies muito lisinhas roçando, vai ver que não tem pouquíssimo atrito, mas existe. Então eu nunca consigo eliminar totalmente o atrito, porque mesmo que visualmente, macroscopicamente eu tenha uma superfície muito lisa, microscopicamente eu vou ter irregularidades que vão gerar atrito. Eu vou ter irregularidades que vai fazer com que surja uma dificuldade de deslizamento entre duas superfícies, tá? Então, por exemplo, se eu pegar um microscópio e botar no contato entre o fundo desta caixa e esta pista aqui embaixo, olha o que eu tenho, pessoal. Então tu já viu o que gera o atrito. As irregularidades, né? Os dentes ali, né? As ranhuras passando uma por dentro da outra. Então você tenta imaginar aqui, pessoal, a parte cinza sendo arrastada sobre essa bege aqui, né? Mais encostadinho. Você vai ver que, obviamente, que, né? É a mesma coisa. Tu pega dois pedaços de vidro bem lisinhos e arrasta um sobre o outro. Desliza. Agora tu pega dois pedaços de lixa grossa, encosta as lixas e tenta arrastar. Não vai. Então tu observa que as irregularidades da superfície, o grau de rugosidade influencia, né? Óbvio, é um dos fatores, né? Que a gente vai ver que é relevante aí na cálculo de força de atrito. Mas eu quero salientar o seguinte: mesmo que as superfícies sejam muito lisas,
eu ainda vou ter atrito, ou seja, eu nunca vou conseguir eliminar o atrito, nunca. Onde é que eu posso eliminar um pouco do atrito? Lá no espaço, se um objeto tiver um satélite se locomovendo no vácuo, lá eu tenho um atrito muito pequeno, mas eu acho que ainda tem, né? Porque tem gases muito rarefeitos, né? Tem algumas coisinhas ali, mas lá sim, lá no espaço, no vácuo, fora, né, da atmosfera terrestre, fora da troposfera, pelo menos, eu tenho lá um atrito muito reduzido, tá? Porque o atrito pode ser atrito com ar, pode ser atrito com água, tá? Quando um balão está caindo, por que ele não cai que nem um, né, muito rápido? Porque é a geometria tem uma resistência aerodinâmica, é o atrito do balão. Quando um balãozinho, estou falando um balãozinho de festa, quando o balãozinho está caindo, por que ele cai devagar? Porque ele tem uma superfície ampla, né? Ele tem uma superfície ampla que tem um grande atrito com o ar, tá? Certo, pessoal? Então, o que gera o atrito são as irregularidades entre as superfícies. Quanto mais irregular duas superfícies, quanto mais áspero duas superfícies, maior é o atrito. Beleza? Eu posso reduzir, pessoal, o atrito. Eu já falei que eu não tenho como eliminar, tá? Porque o atrito ele pode ser o atrito de duas superfícies em contato, que é o atrito que a gente vai estudar, é o atrito de contato entre duas superfícies, mas eu posso ter atrito com ar, atrito com água, atrito com os fluidos. Então, um corpo, um sistema físico real, ele nunca vai conseguir ser submetido, né, à ausência total de atrito, a não ser que ele seja colocado no vácuo. Aí eu elimino o atrito aerodinâmico, eu elimino o arrasto aerodinâmico, tá? Mas se esse corpo, mesmo no vácuo, ele estiver se deslocando em contato com outra superfície sólida, o atrito está ali, tá? Então tem duas formas de eliminar o atrito. Eliminar não, minimizar. A primeira é chamada lubrificação, tá? O que é lubrificação? É inserção de um filme de óleo ou graxa entre as superfícies para diminuir o contato entre as duas superfícies. Tá vendo aqui, pessoal? Eu tenho uma superfície, né, e sobre a superfície tem outro. Aqui eu estou vendo um corte microscópico, né, entre duas superfícies. Tá vendo que ela é toda irregular. Se eu movimentar essa superfície para a direita, né, a força de atrito a gente representa para a esquerda, porque ela gera o que? A força de atrito vai gerar uma força de impedimento do movimento para a direita, tá? Por causa desses dentes aqui, ó, essas irregularidades, ó, tá vendo ali, ó, irregularidades, tá vendo? Tá vendo que é tudo errado aqui, ó, tudo errado. O contato entre essas duas superfícies, tá, olha, tudo errado aqui, ó, assim, ó. Imagina isso aqui, pessoal, como é que uma superfície dessa, como é que a superfície de cima se movimenta sobre a superfície de baixo? Acho que eu exagerei um pouco ali, né? Ficou meio bagunçada a coisa, né? Opa! Deixa eu tirar desse modo aqui, pessoal. Desculpa, deixa eu voltar lá. Foi mal. Voltei. Certo? Então tem esse problema, né? Então se eu tenho aqui, né, uma superfície assim, né? Imagine isso aqui, pessoal, né? Agora imagine aqui as regularidades de uma das superfícies que está embaixo, olha só, né? Vai se deslocar? Não vai, né? Olha o atrito. Quando você desloca, se a superfície de cima for para a direita, né? A de baixo vai fazer uma força para a esquerda. Essa força na esquerda, na verdade, é a dificuldade com que a superfície que é deslocada para a direita vai ter para se movimentar, porque está engalhando tudo aqui, engalha, né? Tá, então o que vai fazer a lubrificação? A lubrificação é quando eu boto um óleo entre as duas superfícies e eu consigo afastar as duas superfícies. Aí as duas superfícies, tanto essa de cima quanto essa de baixo, ambas vão deslizar numa camada de óleo, que a gente chama de filme. O que é o filme? É uma camadinha de óleo, tá? Se tu pegar um pouquinho de azeite e passar numa superfície bem fininha, num prato, pessoal, azeite de cozinha mesmo, tu vai ver que ele gera uma camadinha, tá? Ele gera uma camadinha bem fininha de azeite. Aquela camadinha que a gente chama de filme. E esse filme, às vezes, é suficiente para eu afastar
Se eu botar, né, tem duas superfícies aqui em contato muito áspera, não desliza, mas eu boto um pouco de óleo, o que vai acontecer? A superfície de cima levanta um pouquinho, e agora elas não vão, o atrito entre a superfície vai ser entre o óleo e a superfície, não mais entre a superfície, entendeu? Porque agora as superfícies estão levemente afastadas, então né, a de cima vai deslizar sobre o óleo que está sobre a superfície de baixo. Então esse é o polimento, tá? Desculpa, a lubrificação. Sistemas de rolamento, né, pessoal? Né, quando eu boto óleo também ajuda, o rolamento facilita, porque afasta, diminui o contato direto entre a superfície, entre as esferinhas do rolamento, coisa e tal, tá? Tenta imaginar, tenta liberar um pouco aí a mente aí. E outra forma é eu fazer o polimento, né? Digamos que eu tenho o polimento, né, o tratamento da superfície com um abrasivo, né, a fim de parar ou minimizar a irregularidade da superfície. O polimento, né, a gente pode ter um lixamento simples, a gente pode ter o polimento propriamente dito, né, um polimento de carro, por exemplo. E nós podemos ter ainda a superfície ainda pode ser diamantada, né, que é um grau mais elevado de polimento, tá? E o último grau de polimento onde eu consigo deixar mais lisa uma superfície é o que a gente chama de lapidação, tá? Quando eu lapido uma superfície, ela está ali, ó, extremamente mecanicamente mais possível de fazer em termos de arrancar as irregularidades da superfície. Então, por exemplo, se eu tenho aqui assim, ó, tá aqui uma superfície toda irregular. Se eu fazer um polimento, pessoal, eu vou deixar a superfície mais assim, ó, eu vou deixar as falhas um pouco mais suave. Isso vai facilitar o movimento? Vai facilitar o movimento, com certeza. Né? Se eu faço um polimento, se eu deixo uma lixadinha numa superfície, deixar mais lisinha, as coisas já conseguem se deslocar com mais facilidade. E se eu polir e lubrificar, a coisa fica melhor ainda, tá? Então tem duas formas de minimizar atrito: lubrificação e polimento. Pessoal, essa parte aí é a parte teórica que nós temos sobre força de atrito, tá? Parte teórica. Preste atenção, dê uma lida que eu cobro teoria também, tá? Então é interessante, tem umas coisas legais que a gente discutiu aí. Qualquer dúvida pode perguntar. No próximo vídeo a gente vai trabalhar um pouquinho mais a questão matemática, como é que esse é o cálculo, como é que eu calculo força de atrito aerodinâmico, atrito hidrodinâmico. A gente não vai calcular atritos aerodinâmico e hidrodinâmico, mas a gente vai fazer cálculo de atrito entre superfícies, tá? Então até depois.